Olá, meus amores, rainhas e leitores. Decidi fazer esse vídeo, essa live, porque eu quero responder, sim, algumas perguntas das quais muitos têm dúvida. Então eu decidi tirar essa dúvida, que não deve ser só de um, né? Deve ser de muitos. E a dúvida é sobre a minha escrita, sobre os livros, mas antes eu quero fazer uma pergunta. Essa pergunta é válida para vocês poderem entender o propósito, tá bom? A pergunta é essa, ó. Se você, seja homem ou mulher, já se sentiu confuso, confusa, culpada, culpado, ou desacreditada ou desacreditado dentro de um relacionamento, seja ele namoro, noivado, casamento? Então, se você já se sentiu assim ou se sente assim, esse vídeo é sim para você. E hoje eu vou contar a minha história real, que muitos querem saber, como que eu descobri, né, que eu vivia com um narcisista, como que eu perdi praticamente tudo, né? E como esse Deus maravilhoso transformou a minha dor em propósito. E é por isso que eu tô aqui. Não foi fácil, não foi algo bonito de se viver. Porém, eu sou grata, muito grata a Deus por tudo, que verdadeiramente Ele é fiel. A descoberta de que eu tinha um marido narcisista, né? Na verdade, eu não descobri sozinha. Eu tinha algumas desconfianças de que algo estava errado. Eu só não sabia o que era. Tive sonhos, fui lá, falei e ele não me ouviu. Então, o meu filho caçula, que já havia percebido tudo antes e já tinha as informações antes, mas cheio de medo de me contar, né? Ele fez ali um carnaval para tentar me contar. E eu vi o vídeo. E a minha vizinha do lado me chamou, perguntando se eu sabia o que tinha acontecido, dizendo assim: Dona Yamara, a senhora sabe o que está acontecendo com o seu marido? Olha só o que estão fazendo com ele. Dona Yamara, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu olhava para ela, eu olhava para meu filho, eu não sabia o que dizer. Que foi exatamente assim que eu descobri. Foi exatamente nesse momento. A minha mente, amores, vocês têm ideia que a minha mente parou? A minha mente, ela bugou. O meu corpo não respondia com a minha mente e vice-versa. Eu cheguei a pensar que ia morrer, porque eu sentia dor no peito muito grande. E veio uma devastação, porque eu fiquei 20 dias apenas bebendo água, agarrada na Bíblia e na naninha do meu neto, que nem tinha nascido ainda. Forte, né? E sabe quando você não consegue parar de pensar? E você não sabe como comer? Como se você tivesse perdido ali as funções e você só sentia dor. Era assim que eu estava sentindo. Dor no corpo todo. Da planta dos pés ao alto da cabeça. Do alto da cabeça à planta dos pés. E ali começou o descarte dele. Porque ele não pagou os aluguéis. E praticamente, né, eu fui convidada a sair da minha casa. Porque o aluguel não estava pago. Da casa onde eu morava, fiquei sem rumo. Eu, meu pai, meu gato. O chão se abriu, eu só não caí porque eu já estava no chão. Entende? E aí pensei, mesmo sem falar, para onde
Foi aí que tudo começou. E aí eu fui vendendo alguns móveis para poder conseguir sair com dignidade, porque foi me avisado num domingo e eu tinha que sair na quarta-feira de cinza. Então foi tudo muito devastador, sabe? Essa fase dura até a minha reconstrução, vender móveis, sabe? Nossa, para poder conseguir sair, conseguir dinheiro. E eu fui para uma casa, quando eu falo isso chega a ser piada, mas é verdade. Eu fui morar numa casa totalmente insalubre, gente. Sabe o que é insalubre? De a casa ter 2 banheiros e você não conseguir usar nenhum. Meu Deus do céu. Ali eu fiquei só eu, Deus, meu pai, a naninha do meu neto, a Bíblia. O meu mais velho chegou a ficar um tempo ali, 3 meses com a minha nora. Foram noites intensas de choro, silêncio total. E muita escrita, muito desenho. Sabe, uma dor que eu não sei descrever. Eu não sei. Mas ali também começou um processo de reconstrução. Porque eu tinha que abrir os olhos, a ficha tinha que cair. Então, depois de 2 meses dessa casa insalubre, para vocês terem ideia, a descarga que dava embaixo subia em cima e vice-versa. Era uma doideira. Então, hoje eu moro numa casa onde ela é monitorada, né? Toda monitorada por câmeras. A Patrulha Maria da Penha sempre vai lá. E lentamente, mas bem lentamente, eu comecei a me reconstruir. Porque eu não queria ficar onde eu estava, num lugar frio, sombrio. Porque eu sempre amei o girassol. Então o girassol, ele fica virado para onde? Para a luz, não para a escuridão. Então, dali nasceu o livro. Porque a minha falecida mãe, ela vivia me falando, sabe? Teu brilho é tão lindo. Por que as pessoas que te cercam não pegam esse brilho? E o narcisista, sabe? Queria apagar meu brilho. Então, como eu sempre escrevi, sempre desenhei, mas eu escondia tudo, tudinho. Mania de autista. Em fevereiro de 2025, eu fui assistir um filme. Esse filme foi um divisor de águas na minha vida. O nome do filme se chama Fé para o Impossível. Meus amores, rainhas e leitores, eu chorava tanto dentro daquele cinema como eu nunca chorei antes. Uma dor tão grande que nenhum remédio passaria aquela dor. Foi ali, exatamente ali, que Deus falou comigo. Exatamente assim. Isso é para quem crê, tá? Filha, escreve, desenhe, porque eu vou soprar isso para o mundo. Eu gritava, gemia em volta das minhas próprias lágrimas. Eu escutei mais uma vez: filha, desenha, escreve, que eu vou soprar tudo isso. A sua voz chegará onde o homem não chega. Naquele dia, gente, eu cheguei em casa e eu comecei a escrever e a desenhar. Eu fiz um desenho que acabou sendo a capa do primeiro livro, que já está na Amazon, que é para mulheres que foram feridas por amores que nunca mereceram tê-las. Eu me desenhei como eu estou hoje. E o perfil do Brilho que Não Se Apaga no Instagram começou assim. Porque desenhar e escrever já estava tão... Eu precisava de algo a mais. Então eu coloquei o desenho, me anulei, não coloquei meu nome e comecei a falar sobre narcisismo, estudar muito sobre narcisismo, porque, para quem não sabe, eu sou terapeuta comportamental. Nesse momento eu estou no meu consultório. E aí tudo começou a acontecer.
as visualizações, as curtidas, pessoas sendo curadas, vindo no meu direct e falar inúmeras coisas, fatos. Um turco veio me pedir ajuda, uma angolana, enfim, uma chilena, venezuelana, tudo gente de fora do Brasil. E aquilo me deixou maravilhada. Eu falei, meu Deus, minhas dores estão ajudando alguém. E aí eu tive que colocar verificado e botar o meu rosto. Então começou. Aí a editora chegou, aí veio também premiações, mais editora. E a IP e a Viseu acreditaram tanto no meu projeto, sabe? Acreditaram tanto. A IP foi a percussora. A IP, ela mora no meu coração, gente. Sabe o que é você ser acreditada por quem nunca te viu? A IP fez isso. Fez com a minha escrita, com a minha verdade. E com isso vieram essas premiações, os reconhecimentos, os convites e tudo, sabe? Tudo que está assim nos meus livros, que agora também são seus, eu vivi, eu senti, eu chorei, eu sobrevivi. Nada no livro é uma crônica inventada, é um texto inventado. Não, é a minha vida, literalmente, em cada livro. Eu já estou iniciando o 10º volume do Brilho que Não Se Apaga, que já virou uma coletânea, né? E eu digo para vocês que a ressignificação, ela é dura porque passamos pela forja. E eu não me fiz de vítima em nenhum momento. Poderia. Eu sofri, né? Um crime pelo meu marido. Eu sou uma sobrevivente. E eu me considero uma fênix, porque eu morri e sobrevivi. E essa fênix não é usar uma coroa de ouro. É vestir coragem, como girassol, a rainha girassol, sabe? Porque o inferno até tentou. Tentou me matar, tentou me destruir. Pessoas de dentro disseram que eu estava fora. Não aceitam a Yamara de hoje. Mas, enfim, quem me garante é Deus. E por muitas vezes, Deus permitiu isso. Então, o que eu tenho que fazer? Se o pensamento que o Senhor tem para mim e para minha vida e para minha pessoa é pensamentos de bem e não de mal, para me dar o fim que eu desejo ter, porque eu o adoro em espírito e em verdade. E independente de eu estar falando aqui de Deus e pessoas que não sejam cristãs vão estar vendo esse vídeo, o que eu quero é que você entenda que você pode sobreviver, você pode se levantar, você pode e pode muito recomeçar. Porque se eu conseguir, que sempre fui tão pequena, me achava pequena, diminuída, sempre me diminuindo para caber na vida das pessoas, sabe? E nunca era eu. Então eu digo para você, independente se for descarte, independente se for um psicopata, independente se for um abusivo, um agressivo, dá para sair de cabeça erguida e recomeçar a sua vida, entende? Então, se você já passou por isso, se você verdadeiramente passa, escreve nos comentários para mim, por favor. Escreve a palavra, tanto homem quanto mulher, tá? Escreve assim, em letras garrafais. Eu sobrevivi. Se ainda vive isso, você vai escrever: eu vou vencer. Porque eu, Yamara Lopes, autora e escritora da coletânea Brilho que Não Se Apaga, vou ler cada comentário. Eu quero responder. Eu quero orar por você.
Eu quero fazer com que você entenda que os livros da coletânea Brilho que não se apaga não é um livro, é uma bússola de ressignificação, de encontro, de reencontro consigo mesmo. O meu livro não é só para mulher. E o Instagram e o YouTube diz isso. É para homens também. E não é um livro de vitimização. Não tem ninguém se vitimizando. É manual de reconstrução. É manual da rainha, manual do rei, sabe? E o link tá na descrição do Instagram. Lá do livro, Brilho que não apaga. Ou na Amazon, direto na Amazon. Os dois já estão lá. E vai ter lançamento mês que vem. E vai ter lançamento pela Viseu, que também é uma editora maravilhosa. Eu amo muito, me abraçou, me abraça com uma humanidade sem tamanho. Eu sou uma bem-aventurada. Então, se essa história, bem resumida, que tem muito mais, tá, gente? Tocou o teu coração, leitor ou rainha, vai lá. Se encontre ali dentro daquelas escritas como eu me encontrei. E se cure, se liberte, deixa ir, porque quem ama não vai, quem quer fica, e se te descartou, dá graças a Deus. Rompa o ciclo de uma vez por todas, para que você venha ter vida em abundância, porque existe vida depois do descarte, é só olhar para mim. Chame mais um amigo, chame mais uma amiga, se inscreva no canal, porque o seu brilho, leitor, seu brilho, rainha, não pode, jamais ser apagado. Sabe por quê? Porque quando Deus sopra, ninguém, exatamente ninguém, seja ele ou ela quem for, jamais apagará o teu brilho. Mas o primeiro passo tem que vir de você. Gratidão por tudo. E eu vou esperar os comentários, porque eu quero responder.